Olá, eu sou Sombra e hoje serei o seu guia nesta estrada obscura. Hoje vou contar para vocês o relato de Dona Cida, moradora de uma pequena cidade em Minas Gerais. O relato de hoje, o velório de seu Agenor. Se tem uma coisa que o povo aqui do interior teme, é velório. Não é só pelo luto ou pela tristeza, mas porque todo mundo sabe que ali, naquela última despedida, que os vivos e os mortos estão mais perto um do outro. E foi num desses momentos que eu, Dona Cida, vi algo que me fez tremer até hoje, mesmo com esses meus 70 anos bem vividos. Isso aconteceu quando eu ainda era moça, numa cidadezinha escondida entre as montanhas de Minas Gerais. O falecido era seu Agenor, um velho rabugento que morava sozinho num casarão caindo aos pedaços, bem na beira da estrada de terra. Nunca casou e nunca teve filhos. Diziam que mexia com coisa errada, que fazia promessas para quem não devia, que conversava sozinho de madrugada. Mas, no fim, ninguém sabia muito sobre sua vida. A morte dele foi estranha. Encontraram o velho caído na sala, os olhos arregalados, de puro horror, como se tivesse visto algo que ninguém mais podia ver. O corpo estava rígido, como se tivesse morrido muito antes de ser descoberto. Mas a coisa mais estranha foi o jeito que o rosto dele ficou. A boca aberta, os lábios repuxados, como se tivesse tentado gritar, mas sem conseguir. O velório foi feito na casa dele, porque naqueles tempos era assim que se fazia. O casarão era um lugar bem antigo, cheio de móveis velhos e um cheiro de madeira podre, misturado com mofo. A sala principal foi arrumada com cadeiras de palha em volta do caixão, e velas foram espalhadas pelos cantos. O cheiro forte das flores misturado com café que serviam deixava o ar ainda mais pesado. A família distante dele veio de outras cidades, mas quem realmente velava o corpo era o povo da vizinhança. As mulheres cochichavam enquanto rezavam, e os homens ficavam do lado de fora, contando histórias e segurando copos de café quente. Eu estava sentada perto do caixão, segurando um terço que minha mãe me deu, quando comecei a notar que algo não estava certo. As velas. Elas estavam apagando sozinhas, uma por uma, começando pelas mais próximas do caixão. Mas não tinha vento, nenhuma brisa. As janelas estavam fechadas, e mesmo assim as chamas se apagavam como se alguém assoprasse, mas sem som, sem movimento. Um arrepio subiu pela minha espinha, e eu olhei para os outros. Ninguém parecia perceber, pelo menos não ainda. Mas então veio o barulho. No começo foi baixo, um som de madeira estalando, como se a casa estivesse rangendo sob o peso do tempo. Mas logo depois foi ficando mais alto, mais perto. Era um arrastar, como se móveis pesados estivessem sendo movidos no andar de cima. A conversa parou e o silêncio foi tomando conta do ambiente, e todos os olhos se voltaram para o teto. Mas ninguém se atreveu a dizer nada. Foi aí que veio o primeiro suspiro. Um som baixo, rouco, quase um gemido. E ele veio, de dentro do caixão. Meu filho, eu juro que pela minha alma que aquilo foi real. Meu sangue gelou. E as velhinhas que estavam rezando pararam no meio da Ave-Maria. Um homem tossiu nervoso. Todo mundo ficou se olhando, esperando que alguém dissesse que foi imaginação. Mas então veio outro som. Um toque. Uma pancada surda de dentro do caixão. Foi aí que começou a gritaria. As mulheres saíram correndo, derrubando cadeiras, e os homens que antes estavam tão cheios de coragem empalideceram. Mas o padre, que era um homem de muita fé, se levantou e foi até o caixão segurando firme o terço nas mãos. Ele começou a rezar, alto e forte, chamando pelo nome de Deus,
pedindo proteção. E a cada palavra dele, o caixão tremia. As velas que restavam acesas, as chamas começaram a tremular, como se uma corrente de vento invisível estivesse passando. O ar ficou pesado e eu senti um cheiro estranho. Não era incenso, nem vela, nem flor. Era um cheiro de podridão, de terra molhada, misturado com algo. A família do morto gritava, desesperada, dizendo que aquilo era um castigo, que alguma coisa tinha voltado para buscar o velho Agenor. E então veio o estalo. A tampa do caixão se moveu. O padre levantou a mão, fazendo o sinal da cruz, e um dos homens mais corajosos se aproximou. Tremendo, ele tocou na madeira e abriu devagar. E ali estava ele. O rosto do seu Agenor não estava do jeito que deixaram. A boca estava ainda mais aberta, como se ele tivesse tentado respirar. Mas o pior, os olhos dele. Eles não estavam fechados. Estavam abertos, arregalados, fixos em algo. Algo que ninguém mais via. A pele do corpo parecia mais pálida, como se o sangue tivesse sido drenado ainda mais. E os dedos estavam rígidos, como se tivessem tentado agarrar alguma coisa. A essa altura ninguém mais ficou ali. As mulheres saíram chorando e o padre continuou rezando, enquanto jogava água benta dentro do caixão. Depois de um tempo, o corpo foi levado para o cemitério, e o enterro foi feito às pressas, antes que a noite chegasse. Dizem que naquela madrugada, quem passou perto do cemitério ouviu batidas vindo de dentro da terra recém-cavada, mas ninguém teve coragem de voltar para conferir. E depois daquele dia, a casa de seu Agenor ficou abandonada. Ninguém quis morar lá. Os poucos que tentaram disseram que ouviram sussurros à noite, vozes que chamavam seus nomes, o som de móveis se arrastando e as velas se acendendo e apagando sozinhas. Até hoje quem passa pela estrada e olha para as janelas escuras do casarão diz que às vezes vê um vulto parado, olhando, esperando. Agora me diz, será que a morte realmente encerra tudo? Ou será que alguns mortos ainda têm contas a acertar? Se você já passou por algo estranho num velório, me conta aí nos comentários. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história para espalhar o medo por aí. Até a próxima, se os mortos permitirem.